Hoje, no programa, você vai saber como Henrique Bilbao e a irmã dele, Ana Carolina, começaram o próprio negócio. A RAI Soluções, um centro de serviço autorizado que oferece soluções Apple por completo. A razão básica é que a Ana daí acredita no mesmo sonho que eu, de crescer junto, então ela me empolga também muito, eu empolgo ela, então isso que ajuda a gente aqui dentro. Basicamente ela entrou para o mundo Apple, mas depois, claro que eu estava nele, mas com o mesmo sonho que eu, de vamos ter o nosso próprio negócio. Aqui não é nenhum trabalho, não é nenhuma... Ai, droga, tem que ir lá varrer o chão, ou ai, não, tem que falar com o cliente. Isso é natural, acaba sendo natural. Eu me sinto muito bem, eu sinto que eu encontrei aquilo que eu quero fazer da vida. O legal daqui dos irmãos é a questão das competências, né? Cada um tem a sua competência. Eu digo que é o empenho, que se a gente não tiver empenho no que faz, é trabalhar... Eu não digo para se matar e trabalhar, a gente se mata aqui, mas não é o caso. Eu acho que é dizer que vai estar pronto tal coisa e fazer, não ficar dando desculpa, é ir atrás e resolver os problemas, nada deixar de lado, não deixar cliente insatisfeito, eu digo, resolver o problema, não quer mais atender ele, mas resolve o problema do cara, não deixa ele de mal com a gente, faz para ele ter a solução. E o Henrique conta como foi o começo. Eu trabalhei durante vários anos numa empresa, eu fui contratado por uma clichêria muito grande aqui da região, onde que eles nunca achavam técnicos certificados em Apple. O que eles decidiram fazer? Contrata um cara que é técnico de PC, que é o que eu era na época, né, em 2003, e lá dentro eu comecei a fazer treinamentos nessa área de Macintosh. Então eu ia para Rio Grande do Sul fazer curso, ia para São Paulo fazer curso, tudo com essa empresa bancando. Chegou um tempo que a empresa já viu que não precisava mais chamar empresas de fora para dar manutenção, porque o Henrique lá dentro já estava dando esse suporte. Aí o que aconteceu? Muito tempo depois, eu quis tentar minha primeira certificação da Apple, fui fazer lá, levei pau nela, porque precisava inglês fluente, precisava saber muita coisa que eu não tinha noção. O que eu fiz? Eu morei um tempo nos Estados Unidos para aprender inglês, com essa empresa aí me incentivando aí, botei um técnico no meu lugar lá para cuidar. Voltei, tentar a prova de novo, passei na minha primeira prova da Apple, e daí nessa prova aí já me abriu muitos caminhos, porque o meu nome foi para o site da Apple. Quando eu passei na época, só tinham 10 pessoas certificadas em software da Apple no Brasil. Eu fui a 11ª. Então tinha gente que, eu vi teu nome no site da Apple lá, e eu estava lá nos certificados. Um bom tempo depois, a minha irmã, que é hoje minha sócia, também viajou para os Estados Unidos. Quando ela voltou, o que a gente decidiu fazer? Vamos montar o nosso próprio negócio? A família toda acreditou, isso é muito bom, porque querendo ou não, quem está ali com a gente são eles. A gente pegou o sonho do Henrique, tornou ele o nosso sonho, a nossa vida. Hoje é um sonho de todo mundo, né? Deixou de ser só dele, e é muito bom compartilhar isso com quem a gente confia. E eu e a Ana decidimos montar isso faz mais ou menos uns 2 anos, essa empresa. A minha área era a Apple, nisso a minha irmã já estava entrando nesse mundo também de Apple, então a gente decidiu, eu preciso de alguém confiável, ela também, se a gente quisesse fazer um negócio, vamos fazer uma empresa familiar? Fizemos, hoje em dia, inclusive, a RAI Soluções, a gente diz que ela faz parte de um grupo, o Grupo Bilbao, que é o grupo da minha família. Então, o Grupo Bilbao tem 3 empresas, uma delas é a RAI Soluções, que é a Apple. Hoje a gente já está agora com mais de 10 pessoas aqui trabalhando junto nesses 2 anos. Por quê? Porque a gente começou a fazer as coisas certinhas. A gente foi atrás primeiro das certificações. Hoje a gente tem um total de 9 certificações da Apple aqui de títulos entre os funcionários, né? E um dia que a gente quis virar autorizada mesmo, que a gente não conseguia, porque o mercado catarinense não tinha estrutura, o que a Apple achava, a gente conseguiu entrar na Apple Brasil e mostrar, Apple Brasil, olha os resultados de Santa Catarina, com uma empresa que não é Apple ainda, a gente não era autorizado na época. Eles olharam, eles até ficaram surpresos, né? Porque, Santa Catarina, com um estudo de vendas e manutenção, 3 meses depois
que a gente estava passando esses resultados para eles, veio o tal título para a gente. Então ali apareceu o nosso nome no site, a gente virou, na mesma semana que nós viramos centro autorizado, a gente virou revenda autorizada da Apple de loja também, foram os dois maiores títulos da Apple a gente conquistou. Dali por diante foi só alegria, por quê? Porque daí a gente parou de rejeitar cliente, porque antes o cara vinha aqui com uma máquina, eu dizia, pô, não posso fazer porque tu tem que levar numa autorizada. A gente sempre mandava em algum outro lugar e nunca atendia. No momento que a gente virou cliente, virou autorizada, a gente tinha uma lista de clientes para ligar, quer passar aqui agora? A gente já virou autorizada. Até depois de quase, não deu um ano de empresa, deu menos de um ano, a gente meio que se sentiu obrigado a contratar mais um profissional forte, que foi quando a gente contratou o Lissandro, que já trabalhava há 12 anos com Apple, então veio para cuidar de hardware, porque eu já não estava dando conta, eu e esse outro rapaz, de cuidar do que eu estava pegando de cliente. A nossa intenção, desde o primeiro dia que eu estava aqui, foi ser sempre a melhor na área, né, em Santa Catarina. Começamos pequenos, somos pequenos ainda, mas vamos crescer mais ainda. E a intenção é ter esse reconhecimento nacionalmente. O Henrique destaca outro aspecto importante para o sucesso do seu negócio. Planejar. Planejar sempre. Foi o que a gente percebeu aí, a gente fez todo um planejamento estratégico de empresa, viabilizou se tinha clientes, para não fazer que nem muitos casos, eu tenho muitos colegas de faculdade que vou montar meu negócio porque eu sou bom nisso. Ia lá e quebra a cara, por quê? Porque ele era bom, mas não tinha cliente para comprar o produto bom dele. A gente fez sempre essa linha de raciocínio, vamos pensar para daqui a 6 meses, daqui a um ano, o que a gente quer. A maior dificuldade para começar o próprio negócio é comum à maioria dos jovens empreendedores. A maior dificuldade para começar esse projeto foi realmente capital, né? Para a gente investir aqui dentro. Então, graças a Deus tem a ajuda de meu pai, que está na jogada aí junto, não está no contrato, mas está ali por trás com a empresa parceira. Eu tive, no caso, eu fui atrás de bancos para fazer todo esse processo, e a gente decidiu mesmo foi pegar uma parte desse dinheiro para investir com o meu ex-chefe. Então, meu próprio chefe acreditou em mim. Pô, Henrique, tu tá saindo aqui para um negócio legal assim? Eu acredito em ti. Ele foi lá e ajudou. Então, graças a Deus, estamos terminando de pagar ele agora. E estamos nessa, assim, em vez de eu depender de bancos, que os juros era lá em cima, a gente está tentando de outras maneiras. E realmente é capital de giro, porque... Tanto que essa história de ter só um showroom não é por nada, é porque a gente não quer virar uma APR. APR significa Apple Premium Reseller, são empresas que têm estoques gigantescos. A gente não tem estoque aqui dentro, a gente tem uma empresa que tem showroom, uma máquina de cada para mostrar para o cliente gostou, faz o pedido que daqui a uns dias está aqui na loja, para ele a gente já dá uma ensinada para ele sobre o equipamento, ou a gente manda direto para a empresa ou para casa. Conquistar novos clientes é o ponto forte da empresa, até porque a maioria vem por indicação. É muito por indicação, né? É lógico. Henrique, vai em tal lugar porque tal lugar tem tal pessoa. Então, a maioria foi assim, mas tem também aqueles que eu digo, pô, um dia eu vou conquistar aquele cara lá. Tem casos aí de empresas gigantes que eu disse, não, um dia eu vou pegar as máquinas dele. E a gente está lá dentro hoje, porque liga, posso um dia ir, até que um dia eles, porra, vem. Aí tu consegue ir lá, mostra para uma pessoa, opa, a Apple é assim, daí ele já olha diferente, porque até então a Apple é um outro mundo para quem não está conhecendo. É diferente, não dá de mexer, é tudo incompatível. Não é bem assim. Tem que mostrar os lados que mostram que não tem essa dificuldade. A gente tem uma dificuldade grande, falar isso na TV é complicado, mas é com o pessoal de TI. O pessoal de TI não quer o Apple dentro da empresa. Por quê? Porque está 20 anos, 25 anos mexendo com um PCzinho e sabe até quando o parafuso está mais frouxo. Quando é um dono de uma empresa que comprou um Mac, um iPhone, e ele diz, não, eu quero, que o pessoal de TI tem que colocar, aí já o mundo é diferente. Aí eles aderem à solução, né? Tem essa dificuldade por quê? Porque, como eu falei, a Microsoft dominou durante muitos anos. E a Apple realmente começou a ficar forte depois do iPhone. O iPhone, o iPad, que daí tem gente que chega aqui na loja, eu mostro o museu, eles, nossa, a Apple tem tudo isso. Os caras acham que a Apple nasceu depois do iPhone 3. Estamos aqui no Time Capsule, que é o museu da Rai Soluções de produtos da Apple. E o Henrique vai nos explicar a evolução dessa fantástica máquina.
A máquina mais antiga que nós temos foi o primeiro Macintosh, de 1984. Ele foi uma doação da tela de Florianópolis, de pessoas que usaram o Mac naquela época. Tem toda uma história que o pessoal, quando entrega pra gente, conta aqui. Esse Macintosh aqui, também tem o nome Macintosh, é o SE, né? O Second Edition. Mas ele tá funcionando e tudo. A gente, quando tem um evento, o iLearning, a gente coloca ele para funcionar para o pessoal ficar brincando aqui com ele. A gente tem um Power Mac G5. Hoje em dia ele não é mais fabricado, só temos os Mac Pros agora, né? A gente chama esse daqui de G4 espelhado, né? Porque ele tem esse espelho aqui na frente. Então a Apple fez vários tipos de G4 e um deles foi esse modelo. Todos eles a gente coloca essa legenda em cima para colocar de quem que foi a pessoa, né? Quem que foi que doou essa máquina. Aqui na parte de cima a gente separou os móveis. Então tem desde os iPodzinhos, Shuffles, a Apple teve alguns modelos, mais de 4 modelos de Shuffle, até os vídeos, que esses eram os mais usados porque conseguiam armazenar muito espaço dentro dele. Esse daqui é famoso, eu acho que metade dos filmes que a gente vê da época tem esse computadorzinho aqui, né? No programa de hoje, a história de um jovem empreendedor. Henrique Bilbao, criador da Rai Soluções, um centro de venda e de serviço autorizado Apple. Um sonho que se tornou realidade graças à paixão pela lenda. Steve Jobs é Deus no céu e Jobs na terra, né? O Jobs, ele é um... Como é que eu posso dizer? Eu sei pela história. Quando ele tirou o disquete, foi a época que eu entrei na Apple, todo mundo falava a mesma coisa. Cara, ele tirou o disquete, ele é louco e não sei o quê. Vocês veem disquete hoje em dia? Ninguém vê. Ele já pensava lá na frente, enquanto que a gente está ainda mexendo nas mesmas coisas, ele já está pensando lá na frente. Uma entrevista que eu vi dele, o pessoal todo animado chegou para entregar o novo Macintosh para ele, lá em 84. Ele disse, não gostei. Pô, mas está perfeito. Fazia um barulhinho no cooler e demorava mais de 20 segundos para ligar. Aí ele disse, não, cara, tem que ser rápido o computador, não pode ter barulho nenhum. O resto, vocês se viram, ele dizia para os programadores dele. Então ele tem essa cultura de até não estar perfeito, não vamos entregar para o usuário. E, pô, é um cara que até hoje, ele pode ter câncer, pode ter o que for, ele está ali para... Ele é a Apple, ele é o CEO. Tanto que quando ele saiu, a Apple deu aquela baixada. Ele teve que voltar praticamente para a Apple dar uma reerguida, né? Outra lenda, outro Steve, o Wozniak. O Steve Jobs, na Apple ele é o cara da criação, o cara que diz o que vai para frente. Mas quem montou os computadores foi o Steve Wozniak. E o Steve Wozniak, ano passado, foi ano passado, ele esteve no Brasil, num evento chamado Campus Party. Eu estive nesse evento e no dia seguinte do evento, no hotel dele, consegui junto com outro rapaz que era editor de uma revista, para uma entrevista com o homem, com o Steve Wozniak. Esse quadro aqui que está na recepção da loja, esse é o cartão metálico do homem, não do Jobs, do cara que começou junto com ele, do outro homem, o Steve Wozniak. Então ele tem um cartão metálico, inclusive é cartão perfurado, que é o que o pessoal programava, e sempre escutamos falar desse cartão e eu fui lá, eu troquei o meu cartão com ele, foi de outro mundo. E inclusive daí eu pedi para ele uma assinatura, eu estava com o meu iPad lá, daí o iPad estava com uma capa, eu pedi para ele assinar na própria capa do iPad, para guardar essa assinatura pro resto da vida, porque foi a pessoa que mudou a vida dos computadores. Em 75, quando ele teve a ideia do primeiro computador, foi o Wozniak. E quem deu o chutão para frente foi o Jobs, que está até hoje lá na Apple. Inspirado pelo fascínio da Apple, o Henrique desenvolveu um dos primeiros sistemas de cardápio para iPad no Brasil. Assim, a gente montou a empresa, a gente precisava de um software de gestão para Mac. Aí pesquisa no Brasil todo e não se acha um software de gestão para Mac. Aí a gente fez o quê? Eu era programador, vamos programar o meu próprio software. A partir do momento que a gente contratou o primeiro técnico, ele era técnico de dia, de noite, programador. Continuou o desenvolvimento desse nosso software para Mac. Aí depois de um ano de empresa, quase um ano, a gente teve clientes que, que software legal, funciona no Mac e tal, não quer fazer um para mim? Então vamos fazer. A gente começou a desenvolver software, soluções para alguns outros clientes. O cardápio, inclusive, foi por quê? Porque teve um dia que eu
conseguir fazer o software, o nosso sistema funcionar no iPad. Então a gente começou a fazer a ordem de serviço do cliente quando chegava na loja, ou a gente ia numa empresa no próprio iPad. E um dono de um restaurante gostou da ideia, disse, pô, vamos fazer isso lá para o restaurante e tal. Tá. A gente sentou, se reuniu e fez um cardápio para ele. A gente demorou uns 3 meses para desenvolver esse cardápio, terminamos, entregamos, o software foi do cliente. A partir dali, outras pessoas quiseram o mesmo sistema. Aí é que a gente criou um sistema chamado Rai Restaurante. Então hoje o que acontece? A gente tem um sistema de frente de caixa para o restaurante, homologado e tal, que é de um terceiro. E o nosso sistema, que é para iPad e para mesa touch, servem para chegar no restaurante, tu já recebe um iPad, tu tem todas as tuas escolhas lá, bebidas, pratos, sobremesa. Tu gostou do prato? Clica nele, vem a descrição. Quer ver mais um pouco dele? Clica, vem o detalhe da foto. Então é para conquistar o cliente ali, meu, que prato bonito, já ter mais vendas no restaurante. Desde um sushi até uma churrascaria, até uma pizzaria. Então o Rai Restaurante a gente fez para esse segmento, para restaurantes. No caso de um restaurante que queira ter o seu cardápio em iPad, primeiro, por que ele deveria ter? Porque ficar gastando a cada 3, 6, 1 ano para ficar imprimindo todo o cardápio de novo é complicado, é dinheiro. Esse dinheiro tu podia investir no iPad que tu vai lá e troca quando tu quiser o cardápio. Ou melhor, não tem aquele lado do cliente chegar no teu restaurante e tu dizer para ele, ó, não tem tal bebida. Não é mais fácil tu ir lá no sistema e dizer, ó, tira essa bebida do cardápio, ela já desaparece do cardápio. Então já tu nunca vai dizer, ó, não tem pro cliente. Sempre vai ter porque tu só deixou no iPad o que tu realmente tem na casa. A gente fechou com uma empresa que quis todo o sistema de gestão. Então eles querem, desde o controle de estoque até, no caso deles, tem peixes, controle dos peixes das lagoas, controle de processo de chopes e etc. Eles quiseram tudo. Por quê? Porque o nosso sistema funciona em Mac, funciona em iPad, funciona em iPod, funciona em PCs também, né? A grande maioria. E o melhor de todos é que ele funciona na web também. Então se tu quiser, eu quero estar em qualquer lugar e ver o sistema. Tranquilo, a gente vende o módulo web para a empresa, ele vai poder ver todos os relatórios, ver tudo que ele quer online. A expectativa dos jovens empreendedores é crescer ainda mais num segmento que não tem consumidores, e sim fãs apaixonados. A Apple criou a história dos computadores. Se não fosse o Jobs lá fazer aquele curso de caligrafia dele lá para deixar bonito a interface de um computador, a gente estava ainda naquele DOS lá de... Então, a gente acha que o PC está assim, o PC eu digo que é uma cópia do Mac. Por quê? Porque no passado quem entrou com escritas bonitas foi os computadores da Apple. O Apple I, Apple II, o Lisa, todos eles eram numa era de conquistar o usuário. Então, essa história aí que conquista a pessoa, né? Que eu gosto muito e não tem. Hoje tudo está sincronizado. Meu iPhone, meu iPad, meu Mac, eu tenho na empresa, agenda, liga aqui na Rai, que é um treinamento, a secretária já olha ali na agenda, vamos ver qual das 8 pessoas que eu tenho aqui tem para dar treinamento. Ela sabe a agenda de todo mundo. Isso não é um sistema que a gente desenvolveu, é um sistema que está ali para qualquer pessoa usar e a Apple não cobrou mais por isso, ela cobrou pela máquina. Eles querem que tu use. É uma máquina que tu pode confiar. Daí tem gente que diz, não, a Apple também dá problema. Dá, mas o percentual de problema comparado com outras marcas é diferente. E sempre teve aquele lado do usuário Apple ser minoria no mundo. Então o software sai para tudo quanto é marca de computador, só não sai para Apple. Pô, por que não? Por quê? Porque a Apple focou em fazer... Ela não monta um produto e depois lança no mercado de qualquer jeito. Ela espera o produto estar redondo, pronto, testado para daí lançar no mercado. E daí isso que é a melhor coisa dentro do computador da Apple. A facilidade de usar, tu saber que aquele software vai funcionar. Tem milhares de softwares que a gente diz que, pô, eu não sabia que eu precisava dele, agora eu preciso dele. E quando tu vai fazer uma venda, por exemplo, não precisa nem explicar muito. Mostra 3 aplicativos, o cliente já olha, porra, isso não tinha no meu PCzinho lá e tal. Apple hoje no mundo está em ascensão. As pessoas estão começando a descobrir e a gente entrou na hora certa. A gente entrou mostrando assim que a Rai é um lugar onde tu pode chegar e se adaptar. A gente está mostrando que todo mundo pode usar. Não tem como dar errado. A gente sabe que tem outras empresas que estão há mais de 20 anos no mercado, mas de satisfação de clientes
a gente está no mesmo nível das melhores do sul do Brasil todo. Então, uma empresa que está com 2 anos, a gente já atingiu a nossa meta, que era ter a satisfação dos clientes 100% com a Apple. Estamos de acordo. A gente quer para o nosso futuro, a gente poder dar mais soluções ainda. Porque a RAI não preza apenas pelo atendimento, mas atendimento em excelência. E é isso que falta. Eu posso dizer Santa Catarina, que é o mercado que a gente conhece, mas eu tenho gente falando do resto do Brasil também. A pessoa que é principalmente usuário de Mac, mas eu sei que qualquer outro usuário, qualquer outro consumidor quer entrar e quer ser bem atendido, quer ter atenção, quer que fale o seu problema, alguém escute e dê a solução, mesmo que a gente não possa dar a solução. Mesmo que não seja minha área, meu caminho, eu indico. E é isso que as pessoas veem de diferencial aqui na RAI. A gente dá a atenção que a pessoa precisa, resolve o problema, pequeno ou grande. Empolgada com o negócio, ela foi a fundadora do evento que acontece anualmente na RAI Soluções. Tanto que ela deu uma ideia de fazer um evento que é para reunir os Mac maníacos de Santa Catarina, todos aqui dentro. Esse evento se chama iLearn. A Apple sempre coloca o i, então a gente colocou no Eu Aprendo ali, né, o iLearn. O primeiro evento foi vários softwares diferentes. Era calendário da Apple, iTunes, iMovie, etc. O segundo evento a gente já disse, vamos fazer focado em um tema. A gente fez focado em música. Então teve desde o tecladista do Nativos aqui dentro até um DJ aqui famoso na região, Fabriciense, e todo mundo dando palestras sobre música, sobre GarageBand, sobre Logic. O terceiro a gente está planejando agora ou sobre filmes ou sobre desenvolvimento. A gente vai em uma dessas 2 áreas agora para novembro fazer um evento semelhante aos que a gente já teve, para trazer esse pessoal. Não é simples coincidência eu e meu irmão a gente ter esse espírito, a gente ter seguir esse caminho. Vem de família, vem do que os nossos pais nos ensinaram. E eles estão junto aí no empreendimento com a gente. Então eles ensinaram a gente a ser diferente, que a vida não é brincadeira, que ir pra balada é muito legal, mas que no dia seguinte tem que acordar e tem que ter dinheiro para almoçar. Então, eu acordo todo dia pensando assim, meu Deus, eu devia ter acordado mais cedo porque eu tenho mais coisa para fazer. E eu venho todo dia e saio daqui muito feliz.